Mais uma vez, Senhor, diante da Tua augusta presença, Deus, como Tu é bom, como Tu é maravilhoso, como Tu é um Deus misericordioso, como Tu é um Deus compassivo, como Tu é um Deus perdoador, e às vezes a gente ainda somos ingratos. Por favor, nos perdoa. A mensagem vai ser pregada aqui, venha fortalecer nossa fé e não venhamos ficar estacionados ou parar no meio do caminho ou desistir da nossa jornada, mas prosseguir confiando no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia vamos primeiro lá para Mateus, por favor, Mateus capítulo 13. Eu quero agradecer a presença de todos. Vamos aproveitar, eu acho que você já fez isso. Depois dessa pandemia, ninguém pôde mais dar um abraço, ninguém pôde dar um aperto mais de mão. Um dia eu cheguei numa igreja e eu estava distante dos irmãos, aí eu cheguei como se estivesse aqui nessa proximidade, né, nessa linha aqui. Aí uma irmãzinha fez, pare! Que é isso, me assustou, né? Que é isso, irmã? Não, você tem que se afastar mais. Não precisa disso, pessoal. Quer dizer que só na igreja que a gente tem que... E às vezes onde você está, será se você também não tem essa mesma preocupação? Mateus capítulo 13. Quero agradecer pela sua presença. Então vamos fazer o seguinte, você já fez, você vai olhar para o seu amigo que está ao seu lado e vai dizer que o ama e quer vê-lo no céu. E deseja um feliz sábado para ele. Vamos lá aproveitar esse momento? Isso, não tenha medo não, tá bom? Desejo, não precisa só um toquezinho assim, ó. Agora tá assim. Tem irmão que nem assim, não, peraí. Às vezes a gente vai fazer assim, parece que o pessoal tem medo, eu não sei porquê, né? Mas tem que respeitar. Você sabia que por conta dessa pandemia, disseram, mas eu acho que está mais, disseram que 3% se afastaram da igreja? Aproximadamente 3%. 3%, mas não foi a pandemia. A pandemia foi apenas uma desculpa para a gente se afastar de Deus. Entendeu? Aí Jesus ele disse, se saiu é porque não era dos nossos. Por quê? E quem é dos nossos? Quem de fato são de Deus? Quem é realmente Deus? Aí está lá, eu gosto muito desse verso. Está lá no Salmo 76. Deixa eu só confirmar aqui, depois a gente volta para cá. Eu gosto muito desse texto aqui. É isso mesmo, ó. Salmo 73. Olha só. Os que se afastam de ti, eis que perecem. É isso que não precisa ler não, aqui eu só estou... relembrando você, só lembrando para você. Os que se afastam de ti, eis que perecem. O que é que acontece se eu e você... Ei, não vá se iludir, por favor, preste atenção. Alguém aqui orou, acho que foi o irmão, e pediu na oração, eu gosto muito eu falo, mas eu gosto também de escutar, que o sermão servisse para o bem-estar da igreja. E isso aqui foi exatamente o sermão que Deus me trouxe para cá, para você. Eu espero que você venha sair abastecido, eu espero. Senão eu não posso fazer nada. Mas eu espero que você realmente saia daqui fortalecidos. O texto é bem claro, que o texto diz assim, os que se afastam de ti, eis que perecem. Todos os dias eu falo para o meu filho, se você não se firmar no Senhor, se você não se aproximar de Deus, você vai perecer. Ontem mesmo eu falei isso para ele. Você fazendo a coisa errada, no final você não vai se dar bem. Você vai ser infeliz. Você vai se tornar uma pessoa infeliz. E a tua vida, você não vai ter um final feliz. Por quê? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis contigo. Não, por favor.
Eu ouvi o que o professor lhe falou, exagero, não estamos aqui. Quem usava de fanatismo eram os fariseus do passado, entendeu? Não é o termo exagerado, ou não é o termo exagero, é porque às vezes a gente está em pecado, a gente vive uma vida pecaminosa e a gente arranja uma desculpa para viver praticando o erro, mas o texto é bem claro aqui: os que são infiéis para contigo, tu perece todos que são, tu destrói todos que são infiéis para contigo. Aí se você for lá no Salmo 101, o texto é bem, não precisa ler, depois a gente vai vir para o texto principal. Você vai ver lá o seguinte: que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Eu pergunto para a minha igreja, meus irmãos, quantos querem ser fiel? Diga amém. Pronto, se você quer ser fiel, não venhamos a procurar desculpa para erro da gente, para fazer o que é errado. O texto é bem claro. Se você quer ser fiel, você que é jovem, não existe essa desculpa. Porque eu fui influenciado. Você sabe por que a carne é fraca? Você sabe? Sabe por que a nossa carne é fraca? Sabe? É porque a gente não tem um caráter forte. A gente não se fortalece. A gente só alimenta só aqui. É bom, com certeza o que foi feito aqui, por isso que eu pedi o Papai do Céu, pedindo para que ele venha continuasse fazendo presente, entendeu? Na continuação que foi feito aqui desde a escola sabatina. Mas isso não é tudo, igreja. Isso não é tudo. Eu e vocês precisamos nos alimentar em casa, eu e vocês precisamos manter a nossa comunhão em casa. Me diga aí 3 coisas que fortalecem sua comunhão com Deus. Oração, parabéns. Quando a gente deixa de orar, automaticamente o espírito se enfraquece. Quando você deixa de se alimentar, você fica raquítico, sim ou não? Sim ou não? Sim, você fica fraco. Mas quando você se alimenta, você fica forte, sim ou não? Entendeu? Então, oração ajuda na comunhão. Outra coisa que ajuda na comunhão: leitura da Bíblia. Um detalhe importante em relação à leitura da Bíblia é ler e praticar. Não adianta só ler. Ei, presta atenção. Não adianta só ler. O diabo também lê, mas não pratica. O inimigo de nossas almas também sabe toda a Bíblia, mas não cumpre com o que está escrito. Então não adianta. Jesus Cristo está dizendo para você nessa manhã de sábado que a minha família é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então ore e leia a palavra e pratica, peça. Mas eu não tenho, mas pelo menos se você se esforçar, entendeu? Eu garanto que Deus vai te dar a bênção. Mas através da leitura, uma leitura sincera, quando você lê de forma sincera, tá bom? Isso é fundamental. A terceira coisa que ajuda você a manter uma comunhão verdadeira com Deus, faz parte também. Jejum, lembrando, não é só deixar de comer. Às vezes, me diga aí, alguma coisa aqui que você pode jejuar, você, sem ser deixar de comer. Hein? Me ajudem. Hoje eu estou, não é a lição da escola sabatina, mas eu tenho esse costume, entendeu? De às vezes mexer com a igreja, mexer com os irmãos, entendeu? De fazer perguntas. Pronto, você está viciado em celular, você não, eu vou tirar você. A pessoa está viciada em celular, viciado que até impede, até dentro da igreja o pregador fica falando ali, entendeu? E a pessoa fica mexendo no celular, tudo pega aquele vício. Aí o que é que a gente tem que pedir a Deus? É sério, Senhor, hoje eu vou fazer um jejum de celular. Diga bem. Às vezes a pessoa é viciada em televisão. Pessoal, para você pode ser normal, mas infelizmente o inimigo está colocando na mente das pessoas, infelizmente, uma sensação de bem-estar.
Você não precisa mais de nada, isso é normal, não precisa disso. Certo? Mas não é assim. Isso faz parte mesmo. Porque às vezes pega um vício, às vezes você vai começar a assistir televisão. Quando a gente vem, preste atenção. Quando a gente vem para a igreja, é aquela coisa, é sono. Às vezes acontece isso. Eu já reclamei no bom sentido, entenda. Ninguém roubou, Deus não fez, ninguém roubou. Entendeu? Mas a gente orienta para o bem-estar da pessoa. Eu já falei, às vezes as pessoas vão para a igreja para dormir. Aí eu disse, olha, por favor, eu já cheguei para essa pessoa, da minha família, igreja não é lugar para se dormir. Peça a Deus para dormir em casa, a igreja é para a gente aprender, irmão, diga amém. A gente está vivendo num mundo difícil, e às vezes essas coisas prendem a gente, é chamada os parasitas da vida, e é isso que está levando muitas pessoas a se afastar da igreja. Aí as pessoas ficam colocando culpa no pastor, as pessoas ficam colocando culpa na direção. Que conversa! Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Você sabia que Deus nos fez diferente dos animais? Sabia disso? Quantos acreditam? Diga amém. Deus nos fez diferente dos animais com 4 coisas. Ele nos deu a razão, o juízo, o raciocínio e a responsabilidade. Nós somos seres responsáveis. E pelo fato de sermos seres responsáveis, um dia nós vamos prestar contas com Deus. Tá certo? Beleza? Vamos abrir, vamos voltar agora para a Bíblia. E outra coisa aqui, olha só. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. A Bíblia diz que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Aqui nessa terra a gente vive numa luta, entendeu? Numa batalha entre o quem? Me ajude aí. Entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Eu pergunto você, meus queridos irmãos e irmãs dessa igreja, quantos querem ir para o céu? De que lado você está? De que lado você está? As nossas atitudes demonstram de que lado nós estamos. Mas vamos para o texto, senão vai. Que hora termina aqui, Ben? Se eu me esqueci de perguntar o horário. Pronto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vamos lá, já oramos. Mateus capítulo 13. Já vai dar 11h30 quase. Cadê sua Bíblia? Traga uma Bíblia aqui para ela aqui. Vamos acompanhar aqui, vamos ler a palavra. Quem está sem Bíblia, amigos, né? Eu acredito que os irmãos, vamos lá. Um dia eu fui para a igreja e me esqueci da Bíblia. Eu tinha 18 anos quase. Preste atenção. Ninguém está aqui para dar lição de moral para ninguém, mas para aprendermos juntos. Eu quero mandar um oi para os nossos amigos. Eu acho que deve ter alguém ali por trás daquela tela ali. Que Deus abençoe você também. Abra a sua Bíblia também. Se você não está com a Bíblia perto de você, vá lá, pega a sua Bíblia onde você guarda de costume e vamos compartilharmos juntos. Eu fui para a igreja quando de repente, poxa vida, eu disse para o irmão Bastião, não me esqueci da minha Bíblia. Aí ele disse assim, isso aí foi pesado, aí eu nunca mais deixei. E o que foi que você veio fazer aqui na igreja? Então a Bíblia é a arma do cristão, não esqueça, isso é um parecer que eu deixo para você. Quando você vir para a igreja, não esqueça de trazer sua arma, porque isso aqui é a arma contra o inimigo, tá bom? Vamos ler juntos? Mateus capítulo 13, qual é o tema do sermão? Porque existe o mal. 24, alguém pode ler? Irmã, a senhora lê aí bem alto, vai lá. Presta atenção. Eu queria pedir 3 coisas a vocês, pode ser? Primeiro, atenção. Segundo, atenção. E terceiro, atenção. Que a palavra de Deus foi aberta. Lê aí, minha irmã, por favor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus
Pronto? 25? Vamos ler, por favor, 25. Outra pessoa, vai, tu jovem, tu mesmo, macho. Quer não ler? Leia você. Não? É tu que está olhando para mim. É tu, menina. Não? E tu, jovem? Vai não? Misericórdia. Vai lá, você. Lê aqui, vocês, vai, vocês. Presta atenção, ó, o texto aí que diz aqui, ó. Com a parábola, o reino dos céus é comparado o quê? O homem que semeou o quê? Boa semente, né? Aí ela leu 25, 26, aí outra pessoa. Por favor, leia aí, bem alto aí, jovem. Olha só. E quando apareceu também o joio. Eu queria parar aqui um pouquinho. Depois a gente vai para mais adiante. Obrigado, viu? A minha versão fala aqui também, eu gosto dela, quando ela diz assim, ó, no verso 26, diz assim: e quando a erva cresceu e produziu o quê? Fruto. Ei, como cristãos, nós precisamos produzir o quê? Não vi. Como cristãos, nós precisamos o quê? Produzir fruto. E o que é isso? O que significa isso? Como é essa produção? Você sabe? Como é essa produção? Como é? Pregando o evangelho. O que mais? Como é que a gente produz fruto, irmãos? Ajudando o próximo, porque o que mais? Valeu, isso ajuda, isso é produção. Deus nos chamou aqui para a gente ficar inativo, sentado, sem fazer nada. As pessoas estão clamando, irmãos. Eu estou dando um estudo, um rapaz, que ele ouviu a Novo Tempo, desejoso. Ele disse: eu estava numa igreja, e essa igreja não pregava a Bíblia, e eu quero descobrir a verdade. Tem muita gente ansioso, desejoso de ouvir a palavra. Eu tenho que ficar mesmo com esse negócio? É? Tá certo. Ixi. Obrigado, meu irmão. Não, tá certo. Eu já entendi a mensagem. É porque me incomoda, mas eu vou respeitar. Certo? Muita gente. Então a produção do fruto é essa. O que mais? Como é que a gente produz fruto? Testemunhando, faz parte também do testemunho. Não precisa estar gritando no meio da rua, não, como os fariseus. Não precisa gritar, não. Só em a pessoa olhar para a tua vida, poxa, rapaz, aquele rapaz é diferente, aquela mulher é diferente. Agora, não deixa, através desse testemunho, as pessoas dizer assim. Uma crente chegou para outra, uma pessoa chegou para uma crente e disse assim: você parece ou não crente? Não é parecer. Não existe essa de meio crente. Não existe essa de quase crente. Ou a gente é crente ou não é. É ou não é? Sim ou não? Ou nós somos de Deus ou não somos. Então o conselho da palavra é o quê? Nós temos que produzir fruto. A boa semente, ela produz fruto. O bom cristão contribui no melhoramento de outros, no crescimento de outros. Mas vamos avançar aqui, que é muita coisa. Vamos lá. Vamos lá para o verso 27, por favor. Abençoada. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-se ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Pronto?
Vamos aprender algumas lições com esse texto que foi lido. Por que que existe o mal? O que foi que aconteceu ali? A gente está falando aqui, a palavra de Deus aqui está falando entre o quê? O trigo e o joio. Certo? O trigo e o joio. Na igreja tem o quê? Na igreja tem o quê? O trigo e o joio. Eu pergunto, o trigo, quem é que coloca o trigo dentro da igreja? Quem é que coloca o trigo dentro da igreja? É o próprio Deus. Não tenha medo de falar não, irmãos. Não tenha medo, isso é bíblico. Ninguém está falando uma coisa que você não sabe, é uma coisa que você já sabe. Mas às vezes a gente quer esconder. A gente quer deixar de falar. Quem coloca o trigo é Deus que coloca. A boa semente vem de Deus, diga amém. Coisas boas vêm de Deus, o bem vem de Deus, diga amém. Tudo, por isso eu cantei esse hino por você. Deus é bom. Mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante desse problema que causou um caos mundial, entendeu? Mas estamos vivos, nós somos vitoriosos. Chegamos até aqui, então foi Deus quem nos trouxe até aqui, foi Deus quem nos manteve. Então nós temos que agradecer a Ele, dar graças a Ele. Amém? Entendeu? E quem que coloca o joio dentro da igreja? Se o trigo é Deus que coloca, quem é que coloca o joio dentro da igreja? Eu fui buscar aqui a definição do que é o trigo. O que é o trigo? O trigo, ele é rico em amido, tá certo? Ele é rico em amido. E onde é que a gente encontra o amido? Me ajude aqui, hein? No arroz, no trigo, na batata, tá certo? E qual é a função do trigo? Qual é a função do trigo? Hein? Qual é a função? Dá energia e força, diga amém. Presta atenção, outro ponto importante para a gente aprender nessa manhã. Aqui nós estamos para dar força um para o outro, para contribuir um com o outro. Aqui nós somos uma família, aqui nós somos irmãos. Não adianta a gente falar só de bafo e na hora não exercer, não praticar aquilo que a gente aprende com Deus. Aqui ninguém está para derrubar ninguém. Aqui a gente está para... O crente que é crente, o cristão que é cristão, ele não derruba, ele levanta, ele estende a mão para levantar a pessoa. Só se a pessoa não quiser, eu sou assim. Se a pessoa não quer, se a pessoa não quiser, beleza, entre ela e o Papai do Céu. Mas se ela quiser, a gente está junto ali. Então o trigo é isso. Ao contrário do joio. O que era o joio? Você vê que outro fato importante que aconteceu aqui nessa plantação. Que veio um inimigo e fez o quê? Me ajude aí. E semeou o joio. Até hoje, por questões de vingança, eles fazem isso lá no Oriente. Quando não gosta de alguém, vai lá e planta uma erva daninha. Vai lá só para fazer o mal. Entendeu? Mas eu quero destacar uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse texto. Veio o inimigo à noite e plantou. O inimigo, ele age, presta atenção, ele age de forma sutil, muito cuidado. Por isso que eu comecei o sermão orientando a vocês e automaticamente para mim, para todos nós, para a gente ter cuidado naquilo que a gente está fazendo, para a gente ter cuidado naquilo que a gente está pensando, para a gente ter cuidado aonde nós estamos andando, para a gente ter cuidado daquilo que a gente está escutando. Tem tipo de crente que escuta uma música aqui na igreja, mas quando chega em casa já tem uma música. Me perguntaram, uma crente me perguntou se era pecado ouvir tal música. Eu não escuto porque eu gostava. Por exemplo, eu gostava de música internacional. Olha, você vê como é a carne. Quando eu falei que gostava, a carne já vem logo, é sério,
já vem lembrando do passado. Hoje, por que eu não escuto? Porque senão eu vou me envolver. Entendeu? Lembra que eu falei também, relembrando você, entendeu? Você também de casa, que a gente ou é crente ou não é. Entendeu? Não existe essa de meio crente ou quase crente. Então nós temos que fazer um esforço a deixar certas coisas que te está desagradando a Deus e ter uma adoração, porque Deus ele está chamando a atenção sua e a minha. Ou seja, Deus está chamando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é um adorador que adora a Deus em espírito e verdade? Me ajudem aí. Também, parabéns. E vou completar o que a irmã falou. É aquele que adora com sinceridade. Diga amém. Entendeu? Por isso que precisa ter cuidado. Não existe essa de aparência. Você vê que no relato, no texto, os dois, quando ele plantou, e quando no outro dia eles foram ver que estava ali plantado o joio, o inimigo ele age por trás, muito cuidado, certo? Muito cuidado, certo? A vontade própria, só para você ter uma ideia, muito cuidado com isso, ela tem várias características. Ela é má, ela é depravada, ela é traiçoeira e no final ela conduz à morte. E é isso que o inimigo quer para você. É isso que o inimigo quer para a gente. É por isso que a gente não deve brincar de ser crente. É por isso que esse texto chama a atenção da gente para a gente não brincar de ser cristão. Entendeu? E outra coisa também, outro ponto importante desse relato. Quando foi plantado o joio, não quer dizer que vai atrapalhar o trigo, mas pode atrapalhar. Muito cuidado com isso. Tá certo? Pode atrapalhar. O trigo, o joio. O que é que causa o joio? Hein? Eu fui analisar, eu fui pesquisar. O joio, é porque eu não trouxe, era para me ter trazido. Ele cresce aproximadamente 60 centímetros. É o crescimento dele. Certo? Só que é só palha. Não existe nada de grão. E o que é que ele pode ocasionar se por acaso você comesse o joio? Ele pode dar diarreia, ele pode causar náuseas, ele pode causar vômitos e pode levar até a morte. Entendeu? Até a morte. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Infelizmente, ou lamentavelmente, ou tristemente, na igreja tem esse tipo de pessoas. Na igreja tem esse tipo de coisa. Entendeu? Eu enfrento isso aí também. E isso é triste. E a gente precisa ter cuidado. Só que também, lembra quando o Senhor disse assim, o Senhor disse assim, o servo disse para o Senhor quer que venhamos arrancar? Não, porque se arrancar pode o quê? Pode também prejudicar Dentro da igreja existe o trigo e o joio, mas não é, presta outra coisa importante, mas não é o nosso papel julgar as pessoas, arrancar as pessoas, entendeu? Não, esse não é o nosso papel. Esse papel aí, como a irmãzinha leu, está lá no verso 30, é Deus que vai fazer a separação, mas não cabe a mim fazer isso. Tem pessoas que querem se colocar no lugar de Deus, muita calma nessas horas, a não ser se a pessoa quiser sair por conta própria, mas por minha causa isso não pode acontecer. Então muito cuidado com isso. Por quê? Vou dar um exemplo aqui dos discípulos. Eram quantos discípulos? 12 discípulos. Mas um só não quis realmente seguir os passos de Jesus. Quem foi? Jesus não falava nada. Por quê que Jesus não falava nada? Judas já criou uma influência entre os discípulos. Por Jesus, ele não tinha colocado Judas, mas ele deixou então, porque se Jesus fosse lá arrancar Judas, tirar a Judas do meio dele e influenciar os outros, por isso que a gente precisa ter muito cuidado e sabedoria nessas horas, tá certo? E só um detalhe aqui, e lembrando também, mesmo às vezes tem gente difícil dentro da igreja,
como o joio, mas o joio, ele pode se tornar amanhã trigo. Diga amém. Diga aí, meu irmão. Entrelaça. Cria uma amizade. Exatamente. É isso que eu falei. Obrigado aí, entendeu? Por ter complementado. Cria laços, cria relações de amizade e assim vai. Então a gente tem que pedir a Deus, irmãos, preste atenção uma coisa interessante. A gente não está aqui, as coisas estão tão difíceis hoje, mas muito difícil mesmo. Não estamos aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Esse não é o seu papel, por favor. Esse também não é o meu papel. O nosso papel, porque a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes a gente fala de amor, às vezes a gente prega o amor, mas a gente não tem amor. Eu confesso para você que eu trabalho com gente todos os dias, mas é tão difícil. Mas eu oro a Deus para Deus me dar amor pelos indivíduos, pelas pessoas. Por favor, me ajuda a amar essa pessoa. Quando eu vejo certas pessoas, por favor, Deus, tira isso de mim e me ajuda a amar essas pessoas de verdade. Não é o nosso papel jogar pedra. Não é o nosso papel atrapalhar a vida das pessoas, por mais que ela não esteja fazendo a coisa certa. Ou também, não é o nosso papel ficar entre um e outro derrubando essas pessoas. Isso aí, sabe quem são essas pessoas? Tristemente, são mensageiros de Satanás. Porque a Bíblia fala que o diabo é quem aponta. A Bíblia fala que o diabo é quem é o acusador dos nossos irmãos. É complicado, é delicado, mas nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber lidar com a situação dessas pessoas. Porque um dia, esse joio, ele pode se tornar um trigo, para a honra e glória do Senhor. Diga amém. Ele pode se tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Que venha contribuir melhor na causa de Deus. Então, o nosso papel não tem gente que faz de tudo. Teve um dia que numa igreja, um irmão chegou, e um rapaz chegou na igreja, uma determinada igreja aí, de repente estava lá, a vida dele todinha, no que ele tinha feito de errado no telão, para todo mundo. Eu aprendi uma frase, que Deus me ajude a continuar com ela: quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Para você pode ser simples, mas para mim é de suma importância, é fundamental, é altamente importante. Entendeu? Não é o nosso papel, porque uma pessoa falha, a gente está apontando. Não é o nosso papel, porque uma pessoa falha, a gente está acusando a pessoa. Parece que a gente tem prazer na desgraça das pessoas. E quando ela cai, parece que a gente aplaude. A gente bate palma porque ela caiu, ela se deu mal. Não, esse não é o nosso papel. Entendeu? O nosso papel é amar assim como Jesus amou. Esse foi um sermão, acho que vocês lembram, quando teve aquela pesca milagrosa, e Jesus chamou os discípulos e disse: eu queria deixar um recado aqui com vocês, eu queria dar um recado aqui para vocês: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Outra coisa também, o trigo pode se tornar joio também. Sabia? Enquanto o joio pode se tornar um trigo, o trigo pode se tornar também um joio. Então, muito cuidado. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, hipócrita, tira a trave do teu olho, tá certo? Tira a trave do teu olho, depois vai tirar o argueiro do teu irmão. Como é que eu vou cobrar uma coisa de você, se eu estou fazendo a mesma coisa que você está fazendo, ou coisa pior ainda? Isso não existe. Para me cobrar algo de você, eu tenho que estar vivenciando aquilo que eu estou falando para vocês. Mas às vezes a gente é igual aos fariseus, cobra demais, mas não vive aquilo que a gente está cobrando. Isso é muito triste. E Jesus, ele disse para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Vocês sabem como eram os sepulcros daquela época, não sabem? Quantos sabem aqui? Era bonito, de longe você via aquelas coisas pintadas, mas por dentro só tinha o quê? Morte e decomposição.
aparência não vai nos levar a lugar algum. Então nós precisamos o quê? Ser transformado o quê? Pelo poder de Deus. Quantos querem ser transformados por Deus? Diga amém. Cadê aquelas folhas? Trouxe aí, dá para todo mundo? Pode distribuir aí, por favor. Eu quero que você pegue essa folha com carinho. Não pegue de qualquer jeito, mas pegue com carinho. E nessa folha, eu vou explicar já já o que você vai fazer. Simples, eu já fiz e deu certo e fui abençoado com isso. Tá certo? Beleza? Quando você receber, eu vou concluir aqui, tá certo? Todos receberam? Deu para todo mundo aí, né? Dá certo. Está terminando, vou já para casa. Tá bom? Obrigado pela preocupação, você é uma bênção. Pessoal, 2 frases eu queria deixar aqui com vocês nessa manhã. A primeira frase: escolhas certas, preste atenção, não esqueçam disso, por favor. Escolhas certas trazem resultados positivos. Amém? Qual é a primeira frase? Me ajudem. Trazem. Pronto, repita de novo, por favor. Novamente, por favor. Só mais essa vez. Pronto, se você procurar fazer o que é certo, você não vai ser robô de ninguém, e nem principalmente de Deus, e você vai fazer as coisas naturalmente, sem ninguém estar no seu pé, ou pegando no seu braço. Porque você vai fazer aquilo que é certo. E no final, qual vai ser o resultado? Positivo. Positivo. Eu estou trabalhando agora, nunca fui empregado de ninguém. Está com 3 meses, tenho 50 anos praticamente de idade, e é uma responsabilidade tão grande. A mulher, ela já exagerou tanto: olha, Alcides, eu confio muito em você, mas não imagine o quanto isso é responsável. E ontem aconteceu um fato que eu me esqueci o envelope, eu botei entre os outros, aí eu fui no hospital, porque eu trabalho nesse sentido, eu me esqueci de trazer, a mulher ligando, quando eu cheguei lá, na empresa, estava lá o meu nome. Está aqui, essa assinatura é sua? Pois você ficou com o envelope. Opa, olha, responsabilidade grande. Quando eu fui procurar, graças a Deus, encontrei o envelope. Como eu gosto da ação, da solução, pois eu vou já buscar o medicamento. E trouxe. Então isso é bom. Quando você faz as coisas certas, o final você vai terminar certo. Mas vamos à segunda frase. Escolhas erradas, enquanto escolhas certas trazem resultados positivos, escolhas erradas trazem consequências desastrosas. Vamos lá? Segunda frase. Trazem consequências. Coloque isso na sua mente. Se você fazer o certo, você vai terminar certo. Se você fazer o errado, você vai terminar errado. Ok? Eu trouxe aqui algumas coisas aqui para você e perguntaram, coisas simples.
e estamos já encerrando, desde já. Aqui está quase vazio porque eu tive que beber. O que me lembra essa água aqui, essas duas águas? A primeira foi um fato que aconteceu com Davi, quando os filisteus invadiram Belém. E tinha uma água lá do poço muito gostosa e que Davi queria tomar. Pode colocar um fundo musical e depois? Davi queria tomar essa água. Aí 3 valentes de Davi, soldados fiéis, transportaram, ou seja, passaram pelas barreiras dos filisteus e trouxeram essa água que Davi queria tomar. Quando Davi viu aquela cena, aí foi o que Davi fez, ó. Por que Davi fez isso? Pela ação deles, por ele ter dado a vida. Ele disse assim: poxa, eu não posso beber essa água. Ele não derramou a água por desprezo, mas derramou por honra dos soldados, ter dado a vida, ter sacrificado a vida para trazer a água para ele. Arriscou a vida, né? Arriscou a vida. Arriscaram a vida. Não posso beber essa água, cara, vocês são demais. Só para mim. Isso aí tem que fazer. Outra lição importante: nós temos que amar uns aos outros, ter amor de verdade, abraçar de verdade, pegar a mão de verdade, entendeu? Estar junto de verdade, diga amém. Porque um dia a gente vai viver eternamente de verdade juntos, por toda a vida. Mas existe outra água em contrapartida. Aqui Davi não quis beber, mas essa água a gente precisa beber. Qual é essa água? É a água da salvação. Diga amém, igreja. A água da vida. Jesus deixou o céu, Jesus deixou o trono para dar a vida por nós, e essa água devemos beber, amém? E se a gente beber dessa água, nunca mais a gente terá sede. O que significa isso? É você aceitar aquilo que foi falado aqui, meu irmão. É fazer a coisa certa. Porque se tu não faz a coisa certa, tu não está aceitando o sacrifício de Jesus na tua vida. Tu está deixando jogado por terra. Não está dando valor. Está vindo aqui só por vir. E Deus não quer que isso aconteça com você. A gente tem que aprender a dar valor às coisas. E o tempo está tão próximo, está tão curto. Se você não aproveitar agora essa oportunidade, a gente pode perecer, como diz a palavra de Deus. Mas ela mesma diz também que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Outro ponto importante para você não esquecer. Eu trouxe essa pedra. Era uma pedra mais bonita, quadrada, mais lapidada. Mas eu deixei em outra igreja. Mas eu trouxe essa. Você sabe o que significa essa pedra aqui? Tem tudo a ver com a Bíblia. Entendeu? Um dia, quando os israelitas foram ultrapassar o rio Jordão, eles pediram para cada um pegasse uma pedra. O que significa isso? Qual era o significado disso? Para não esquecer do que Deus tinha feito na vida dele. Diga amém, igreja. Por favor, nós somos seres humanos falhos, teimosos. De acordo com Isaías 1, o boi sabe o seu alimento. Meu pai tem um conjunto de vacas, várias vacas. Ele disse que as vacas vai para o roçado sozinho e vem sozinho para beber água e volta para comer sozinha. Não precisa ele levar, entendeu? Mas às vezes a gente é teimoso, é fácil de esquecer as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Se você for lá para a Bíblia, Salmo 139, Davi ele diz assim: Senhor, graças te dou. Graças de quê? Pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, amém? Então não esqueça, esse é o meu conselho para você e para mim.
nessa manhã de sábado, você também que está em casa, não esqueçam dos feitos do Senhor, e você terá um final feliz. E esse martelo aqui, irmãos, sabe o que significa esse martelo? No tempo de Noé, a irmã White disse que cada martelada era um alerta que iria chover. A arca iria chover 40 dias e 40 noites. Era uma oportunidade que Deus estava dando para o povo da época. Hoje, nós vivemos nos últimos dias da história dessa vida. E se eu e você não vigiarmos, se eu e você não ficarmos apercebidos, se eu e você não nos atentarmos, nós poderemos nos perder. Jesus volta e nós perderemos o céu. Prezado ouvinte, se você ganhar o céu, você vai ganhar tudo. Nunca esqueça disso. Mas se você perder o céu, você vai perder tudo. No final desse texto que foi lido, de Mateus capítulo 13, Deus ele vai fazer uma coisa interessante. Eu queria finalizar. Olha só o que é que Deus vai fazer com você e por mim, quando Ele voltar. Tá certo? Ele diz assim: o semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Deus mandará o Filho do Homem com os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Deus não trouxe você para cá para viver em pecado, e nem eu também. Você sabe o que significa quando a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo? Sabe? Sabe? Quando a Bíblia diz, Jesus falou, vós sois a luz do mundo? Nós somos testemunhas de Jesus. Quantos querem ser uma testemunha de Jesus aqui nessa manhã? Quantos? Ele está chamando para você testemunhar do seu amor, da sua palavra. Você sabe o que significa quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra? Sabe? Nós temos que representar melhor o caráter de Deus aqui nessa terra. E olha o que é que Deus, olha só. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Verso 42. E os lançarão aonde? Na fornalha acesa. Ali haverá o quê? Choro. Deus não quer que você se perca. Ele quer que você seja salvo. A salvação é para todos, mas muitos não querem a salvação. Olha o que é que a Bíblia diz. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Amém? É essa a recompensa que Deus quer te dar. E o último desafio. Quantos querem mudar a sua história hoje, nessa manhã? Quando eu fiz isso na minha vida, geralmente você faz assim, quando você vai pedir alguma coisa para Deus. Você faz uma lista grande, né? Senhor, isso, né? Não é verdade? É uma lista extensa, uma lista enorme. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Nessa folha aqui, você vai colocar o seu nome embaixo. Vai colocar o seu nome. Eu confesso para vocês que eu fiz isso, a minha vida mudou. Estava tudo atrasado, minhas coisas, na minha vida. Eu não estou dizendo que cheguei lá ainda não. Não cheguei lá ainda, mas mudou muito. Mudou muito a minha história. Como cristão, como todo, profissional e tudo. Mas mudou através disso. Até hoje essa folhinha está lá em casa, está guardada lá embaixo. Coloque o seu nome todinho aqui. Você vai colocar o seu nome todinho. E você vai pedir, eu vou dar 1 minuto para você. E você vai pedir a Deus, lá o seu nome lá embaixo.
e vai pedir o Papai do Céu para escrever uma nova história na sua vida. Olha que coisa linda. Aí a tua vida vai mudar para sempre. E no final tu vai ser recompensado. Vamos fazer isso? Coloca teu nome. Entrega aí, esse é um momento especial. Vai, irmão, a folha é tua. A minha já está lá em casa. Se você não tem caneta, pede emprestado a alguém. Nem todos têm, faça isso. Não escreve nada, só o teu nome, deixa ele escrever. Esse é o nosso problema, a gente quer escrever por conta própria a nossa história. Deixa Deus escrever uma história, uma nova história para nós. Amém? Vamos esperar, está terminando. Disseram que era 11h30, já encerrou. Deus abençoe a você. Que realmente essa entrega, essa atitude sua, venha mudar, transformar para sempre a tua vida. Para melhor. E no final você vai resplandecer. Quando Jesus voltar. Certo? Você vai cantar vitórias. E é o hino que a gente vai cantar, viu, benção? 437. O rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do teu santo e bom Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus. Porque vitória só vem do Senhor. Feliz sábado para todos. Amém, glórias ao nosso Deus. O irmão Alcide estará à porta a nos despedir. Não esqueça, a partir das 4h da tarde ali na casa do Miguel, Avenida Central, para que a gente faça esse trabalho que precisa ser feito hoje. Bom sábado a todos, que Deus acompanhe. E amanhã teremos aqui um convidado especial, tá? Não perca, não perca.